Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. Lucas 15, versículo 11, diz assim: a parábola do filho o quê? Pródigo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra o quê? Distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha para mim só um pouquinho para me explicar, depois a gente lê o 14. Olha para mim. Este pai tinha 2 filhos, o mais moço e o mais velho. O filho mais moço chegou para o pai e disse assim: Pai, me dá a minha parte dos bens, me dá a minha parte dos bens, me dá a minha parte da herança, porque eu quero pegar a minha parte da herança, eu quero pegar a minha parte dos bens e eu quero viver a minha vida. Me dá a minha parte dos bens. Esse pai, ele simboliza Deus. Esse pai simboliza Deus. Os 2 filhos, o mais velho e o mais moço, simbolizam 2 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. O mais velho simboliza aquela pessoa nascida de Deus, simboliza aquela pessoa cheia do Espírito Santo, simboliza aquela pessoa que já teve uma experiência com Deus, simboliza aquela pessoa dentro da igreja que é madura, que não está na igreja só para ser abençoada, mas que está na igreja porque reconhece que não vive sem Deus. E a gente tem ensinado isso. Qual a razão de você vir à igreja? O que faz você levantar de manhã, se arrumar para vir à igreja? O que faz você levantar pela manhã, se arrumar para vir na igreja? Você vem na igreja por quê? O que te traz aqui? Será que você vem na igreja, como eu falei há pouco, por causa das bênçãos? Será que você é aquela pessoa que ainda vem à igreja só por causa dos milagres? Será que você ainda é aquela pessoa que vem na igreja só para tirar o filho das drogas? Só para tirar o marido das mãos da amante, tirar o marido do alcoolismo, para reconstruir o teu casamento? Será que você é aquela pessoa que vem na igreja para conseguir casar, para desencalhar e dizer assim: casei, agora eu tenho meu casamento? Será que você é uma pessoa que vem na igreja só porque você quer vencer o diabo? Será que você é aquela pessoa que vem na igreja porque você quer vencer uma doença? Olha para mim, senhora querida, senhor querido, qual o motivo que te traz na igreja? Sabe que o motivo que você vem à igreja? Não, eu vou na igreja para que tudo dê certo. Eu vou na igreja para que tudo dê certo. Eu vou na igreja para que as portas se abram. Não, eu vou na igreja porque eu vou na igreja para ser abençoado. Você não pode ser essa pessoa. Você tem que ser uma pessoa que vem à igreja com maturidade. Por quê? Ou que tipo de maturidade? Com a maturidade de entender que a tua vinda à igreja é por reconhecer que você não vive sem Deus. Porque às vezes a pessoa vem na igreja lutar pelo marido, se o marido morrer. Ixi, bispo, não tinha pensado nisso não. E se o marido morrer? Aí você vem na igreja lutar pelo filho, e se o filho morrer? Aí não precisa vir mais na igreja, está vendo? Viu? Vou ir na igreja lutar pelo meu marido, e se ele morrer? Aí não precisa vir mais na igreja, não vou ter meu marido para lutar, está vendo? O que te traz à igreja? O que te traz aqui? Sabe que você aceita sair de casa e vir aqui ficar 2 horas aqui na reunião, só por ficar, só em busca de receber bênção, só em busca de ser abençoado, só em busca de ser abençoada? Hein, pessoal? Até quando você vai ficar vindo na igreja nessa situação? Você tem que amadurecer a tua vida espiritual.
Você tem que entender que a tua vinda à igreja tem que ser como único e exclusivo objetivo, o único e exclusivo motivo é de você reconhecer que Deus para você é tudo na tua vida. Porque enquanto você não tiver Deus como tudo na tua vida, Ele não vai mudar a tua vida. A tua vida pode até melhorar você vindo à igreja. A tua vida pode até melhorar. Mas a mudança da tua vida, ela não vai acontecer enquanto você não nascer de Deus. A mudança da sua vida não vai acontecer enquanto você não receber o Espírito Santo. E para você nascer de Deus e receber o Espírito Santo, você tem que mudar o teu jeito de pensar, você tem que mudar o teu jeito de ver as coisas, você tem que mudar o teu jeito de ver, o teu jeito de pensar, você tem que vir na igreja para se libertar, por isso existe a corrente de sexta-feira, você tem que vir na igreja para prosperar, por isso existe a corrente de segunda, você tem que vir para ser feliz no amor, por isso existe a terapia, enfim, você tem que vir na igreja para lutar por tudo que você quer. Mas lá dentro da tua cabeça, lá dentro de você, tem que ter a seguinte consciência: eu vou na igreja porque eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Ele é o ar que eu respiro, Ele é minha vida, Ele é a razão do meu viver, Ele é tudo para mim. Eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, eu reconheço que sem Deus eu não vivo. O motivo de você vir à igreja tem que ser Deus, não o que Ele tem para você, mas tem que ser Ele. Ele tem que se tornar o teu tudo, porque enquanto Deus não se tornar o teu tudo, tudo dele nunca virá para você. E esse filho mais moço, ele chegou para o pai que simboliza Deus e disse: pai, me dá parte dos bens que me cabe. Me dá parte da minha herança, eu estou exigindo a parte da minha herança. O pai que simboliza Deus não falou nada, simplesmente deu a parte da herança do filho. O filho esperou um tempo e depois saiu para uma terra distante e lá começou a viver dissolutamente. O que é dissolutamente? Sem disciplina. Começou a viver uma vida sem disciplina, sem regras, sem controle, uma vida de liberdade. Trazendo isso para hoje, olha para mim, trazendo isso para hoje, qual o significado da herança que o filho pediu para o pai? Pai, me dá minha parte da herança que eu quero viver a minha vida. Qual o significado da herança hoje? É a tua liberdade. É a minha liberdade, é a nossa liberdade. Observe no que você leu comigo, que o filho mais moço pediu a parte da herança e ele não foi embora de imediato. Não, ele pediu a parte da herança e está escrito assim: um tempo depois, não muito tempo depois, ele pegou o que era dele e foi embora. Qual o significado disso? Isso é para o obreiro, é para a obreira, é para mim, é para o pastor, é para você. Qual o significado disso? A única maneira de uma pessoa estar com Deus, ouça isso, ó. A única maneira de uma pessoa estar com Deus é ela abrindo mão do eu dela. Quando a pessoa abre mão da liberdade dela, a pessoa se torna uma prisioneira de Cristo, um prisioneiro de Cristo. A única maneira de você ter vida com Deus, você nascer de Deus, você ter o Espírito Santo, você ter o teu nome escrito no livro da vida, só tem um jeito: você perde a tua liberdade para obedecer a palavra. Você perde a tua liberdade para obedecer a Bíblia. Você perde a tua liberdade para obedecer Jesus. Quando você perde a liberdade para obedecer Jesus, então você se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima de você. É quando a pessoa nasce de Deus, é quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E porque ela nasceu de Deus e recebeu o Espírito Santo, o nome dela é escrito no livro da vida. Ela tem salvação. Ela tem salvação. Agora, se a pessoa está dentro da igreja
e a pessoa, ela não perde a liberdade dela. Então essa pessoa dentro da igreja que não perde a liberdade dela, ela se encaixa no filho mais novo, que disse para o pai: me dá meus bens que eu quero ir embora. É a pessoa dentro da igreja. Repito, isso serve não só para quem está começando na igreja, mas principalmente para quem já é antigo de igreja, obreiro, obreira, eu, os pastores, você membro antigo. O filho mais moço pediu para o pai: me dá parte da herança que me cabe. E não muito tempo depois, quer dizer, ele esperou um tempo ainda com o pai para depois se afastar do pai. É a pessoa dentro da igreja que ela chega num certo momento da vida dela, que ela diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou deixar de ser burro. Eu não vou mais ficar dentro da igreja orando, jejuando. Eu não vou mais ficar dentro da igreja devolvendo dízimo, fazendo voto, fazendo sacrifício. Não pode beijar, não pode ter sexo com ninguém, não pode trair a mulher, não pode trair o marido, não pode ser homossexual, não pode ser lésbica. Quer dizer, chega um momento dentro da igreja que a pessoa fala assim: olha, cansei. O diabo fala assim para ela: você é boba. Aí ela fala assim: cansei de ser boba dentro da igreja, cansei de ser bobo dentro da igreja, ficar dando uma de santinho, sendo humilhado pelos outros. Não pode brigar, não pode dar soco, não pode revidar, não pode falar palavrão. Eu vou falar palavrão mesmo, eu vou meter bronca, eu não quero nem saber. Quer dizer, chega um momento que dentro da igreja a pessoa cansa de ser escrava de Jesus, escrava de Deus, serva de Jesus, serva de Deus. Porque você pode ler em Mateus depois, está lá escrito: ninguém pode servir a dois senhores no mesmo tempo. Ou serve a Deus e desagrada o mundo, e desagrada a si mesma, e desagrada ao diabo, ou então serve a si mesma, agrada ao diabo, agrada ao mundo, agrada a si mesmo e desagrada a quem? Ninguém pode servir a dois senhores no mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou ao diabo. Ou você serve a você, ou você serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Hoje em dia, a herança que o filho mais velho pediu para ter liberdade é você não aceitar perder a tua liberdade. É você querer fazer uso do teu livre arbítrio. É você querer fazer uso do teu livre arbítrio, de poder subir, descer, ir para frente, para trás, pular, rolar, deitar. Quer dizer, é você fazer uso do teu livre arbítrio. Quando você faz uso do teu livre arbítrio, você faz o que você quer da tua vida, você está se encaixando nesse filho mais moço, que chegou para o pai e disse assim: pai, me dá a parte dos bens, que é o meu direito, porque eu quero viver a minha vida. Vou repetir, você vê no que você leu comigo, que o pai, que simboliza Deus, não falou nada. Não falou assim para o filho: filho, você tem certeza? Filho, pensa bem no que você está fazendo. Filho, olha lá o que isso vai fazer da tua vida. O pai não falou nada, porque Deus, Ele é assim. Ele não quer que você seja dele de maneira obrigada. Ele não quer que você seja dele de maneira forçada. Deus quer que você seja dele com prazer de ser dele. Deus quer que você seja dele com alegria de ser dele. Se você fala assim: vou parar de servir a Deus, eu vou para a macumba servir ao diabo, Deus não vai falar nada, Ele vai deixar você servir o diabo. Se você falar assim: vou deixar de ser uma moça correta, vou ser uma prostituta, Deus não vai falar nada, Ele vai deixar você ser prostituta. Se o senhor falar assim: vou deixar de ser um homem sério, honesto, vou virar um bandido, mulherengo, Deus não vai falar nada, Ele vai deixar você virar bandido e mulherengo. Deus, Ele vai respeitar você, porque Ele respeita a tua liberdade, Ele respeita o teu livre arbítrio. Só que para entrar no reino de Deus, você tem que abrir mão da tua liberdade. Para você ter vida com Deus, você tem que abrir mão da tua liberdade. Para você ter o teu nome escrito no livro da vida, você tem que abrir mão da tua liberdade. Para você ser de Deus, você tem que abrir mão da tua liberdade. Se você não abre mão da tua liberdade, você não é de Deus. Você não entra no reino de Deus. Você não tem salvação.
Para você ter salvação, vida com Deus, nascer de Deus, ter o Espírito Santo, você não pode fazer o que o filho mais moço fez. Me dá a minha parte dos bens que eu quero viver minha vida. O pai deu a parte dos bens, não muito tempo depois, quer dizer, não saiu na hora, mas dentro já tinha saído. É o que acontece às vezes com pastor, com bispo, com esposa, com um membro antigo, ainda está na igreja, mas na cabeça já está fora. Por que na cabeça já está fora? Porque está fazendo uso da liberdade. Ao invés de abrir mão da liberdade para obedecer, para permanecer, abrir mão da liberdade em dizer não para si, a pessoa está dizendo sim para si e não para Deus. Às vezes, durante um tempo, continua de pastor, de bispo, de esposa, continua de obreiro, de obreira, de membro, durante um tempo. É que nem um rapaz: pai, me dá a parte dos meus bens. O pai deu, mas o rapaz continuou na casa do pai mais um tempo. Mas ele não saiu da casa do pai quando ele saiu da porta para fora. Ele saiu da casa do pai quando ele pediu a herança. A pessoa não sai da presença de Deus quando sai da igreja. Ela sai da presença de Deus quando ela não abre mão da sua própria vida, quando ela não coloca tudo de si no altar, 100% da vida dela no altar. Então naquele momento a pessoa está abrindo mão da salvação, está abrindo mão da vida eterna. Ela está tomando posse daquilo que é dela por direito, que é o livre-arbítrio. E porque ela está tomando posse do livre-arbítrio, ela está perdendo a salvação. Versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Não leia o 17. Olha para mim, gente querida. Você vê que o filho com o pai não faltava o quê? Nada. O filho com o pai tinha paz, tinha alegria, tinha proteção, tinha saúde, tinha vida, tinha... O filho na casa do pai não faltava nada. Mas quando ele quis fazer o uso da liberdade dele, e ele foi embora, enquanto ele tinha dinheiro, ele viveu bem, depois ele perdeu tudo. Qual o significado disso? A pessoa sai da igreja, durante um tempo ela continua bem, dá a impressão às vezes que está até melhor que quando vinha na igreja. Dá a impressão às vezes que está até melhor que quando vinha. Quer dizer, é o diabo até se afasta um pouco para a pessoa ter uma sensação de bem-estar, até ela estar numa situação que dificilmente ela vai conseguir voltar. Durante um tempo o filho longe do pai ficou bem, depois ele começou a sofrer humilhação, desprezo, miséria, pobreza, ao ponto de não ter o que comer. Ele arrumou um emprego para cuidar de porcos. Ele queria comer a comida dos porcos, e o dono dos porcos não deixavam ele comer a comida dos porcos. Para o dono dos porcos, quem tinha mais valor? Os porcos ou ele? Vou perguntar de novo. Para o dono dos porcos, quem tinha mais valor? Os porcos ou ele? Assim é a pessoa que se afasta de Deus. A pessoa que se afasta de Deus, com o passar do tempo, ela passa a não ter valor nenhum. Tem pessoas que viram até um mendigo, uma mendiga, vira bandido, vai para a cadeia. Tem pessoas que vão ao extremo da humilhação, tudo porque se afastaram de Deus. Ele com o pai era considerado filho, tinha tudo e não faltava nada, mas ele longe do pai passou a ter menos valor do que um porco. É isso que o diabo quer para você. O diabo quer que você vá para o mundo e seja uma prostituta daquela que se prostitui por uma pedra de crack. Seja uma prostituta daquela que se prostitui por uma marmita, uma quentinha. O diabo quer que você seja um homossexual das piores, daquela pessoa que mais sofre, um bandido dos que mais sofrem, um mendigo dos que mais sofrem.
O diabo quer que você sofra, o diabo quer te tirar do Pai, para que você tenha menos valor do que um porco. O diabo quer te tirar da presença de Deus, para que você seja uma pessoa lá no mundo sem valor nenhum. Sem valor nenhum. O filho com o pai era filho, não faltava nada. Mas quando ele abandonou o pai, passou a ter menos valor do que os porcos. Agora olha que interessante o que Deus vai me usar para falar. O filho estava no chiqueiro, querendo comer comida dos porcos, ninguém dava nada para o filho. Me ajude. O pai aqui simboliza Deus. O pai foi lá no chiqueiro atrás do filho? Só fala sim ou não? Por quê? Porque tem coisas que Deus não... Ele permite que você vá para o fundo do poço, porque é você que escolheu para o fundo do poço. Ele permite que você se afunde, porque é você que escolheu se afundar. O filho estava no chiqueiro, passando fome. O pai não foi atrás, o pai simboliza Deus. O pai deixou o filho no chiqueiro, passando fome. Porque estar lá no chiqueiro, passando fome, foram as consequências da escolha daquele filho. Então você tem que medir as tuas escolhas, você tem que medir as tuas decisões, você tem que ter cautela, você tem que ter temor, você tem que ter sabedoria, você tem que pensar antes de agir, não fazer nada sem pensar. Porque Deus não pode fazer nada em cima das suas decisões. Se você decide assaltar, Deus não vai impedir você de assaltar. Se você decide roubar, Deus não vai impedir você de roubar. Se você decide se prostituir, Deus não vai impedir você de se prostituir. Se você decide matar, Deus não vai impedir você de matar. Se você decide ter mágoa, Deus não vai impedir você de ter mágoa. Deus, ele te dá liberdade para que você seja dele, tenha o nome escrito no livro da vida, nasça de Deus, tenha o Espírito Santo. Você tem que abrir mão do teu maior tesouro. E o teu maior tesouro, o meu maior tesouro, não é algum dinheiro, uma casa, um carro que a gente põe no altar numa fogueira santa. Não, o nosso maior tesouro, afora a salvação, é o livre-arbítrio. Se você não abrir mão da tua liberdade, você não tem salvação. O nosso livre-arbítrio é o que nós temos de mais valor. Eu abro mão do meu livre-arbítrio, então eu me aproximo do Pai. Eu abro mão do meu livre-arbítrio, eu me aproximo de Deus. Eu abro mão da minha liberdade, então eu me torno uma pessoa de Deus. Se eu não abrir mão da minha liberdade, eu vou para o inferno, junto com o diabo, que não quis se submeter a Deus e virou diabo. E agora eu vou convidar você para fazer o que o filho pródigo fez. Versículo 17 diz assim, ó. Diz assim: então, o que está escrito aí? Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava o quê? Morto. Me ajude, esse meu filho estava e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ou seja, começaram a alegrar-se. O pai não fez nada enquanto o filho estava lá no chiqueiro passando fome. O pai deixou o filho passar fome, o pai deixou o filho ser humilhado. Repito, porque eram consequências da escolha do filho, foi ele que escolheu aquela vida. Então às vezes Deus não muda a tua vida porque são consequências das tuas escolhas. Às vezes Deus não muda a tua vida porque são consequências da tua escolha.
Quer dizer, você escolhe mentir, então a tua vida não vai mudar. Você escolhe ser hipócrita, você escolhe ser falsa, você escolhe roubar, você escolhe adulterar, trair a mulher, você escolhe viver uma vida sexual ativa antes da hora, você escolhe uma vida de promiscuidade, de suborno, de corrupção, de mentira, você escolhe uma vida de idolatria. Então a tua vida de dor e de lágrimas, na sua maioria, são consequências da tua escolha. E Deus não pode mudar a tua vida enquanto você não escolher viver de uma maneira diferente. Poxa vida, pessoal, sabe que é difícil entender isso? A tua vida é um reflexo das tuas decisões. A tua vida é um reflexo das suas atitudes. A sua vida é um reflexo dos seus atos. Quando você muda o teu jeito de pensar, e dentro da palavra de Deus, dirigido e direcionado pela palavra, dentro da palavra de Deus, dirigido, direcionado dentro da palavra, você muda o seu jeito de pensar, você muda o seu jeito de ser, você muda as suas atitudes, você passa a viver verdadeiramente de acordo com o Pai, você passa a viver verdadeiramente de acordo com a palavra, você se submete à palavra, você se submete a Deus. Então evidentemente que você vai ter o que o filho pródigo teve. O filho pródigo vinha de longe, o pai viu ele de longe. Quando o pai viu ele de longe, o pai largou tudo que ele estava fazendo e saiu correndo ao encontro do filho. Abraçou, beijou. O filho disse assim: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu, eu não sou mais digno de ser teu filho, me trate como um empregado, pai. Mas o pai não tratou ele como empregado, abraçou, beijou, botou sandálias, roupa, pegou um anel, colocou um anel que é um símbolo de autoridade, botou o anel que era usado como um brasão da família, colocou o anel como quem diz: não era mais meu filho, não era mais meu filho, mas agora voltou o quê? A ser. Colocou o anel no filho, mandou matar um novilho cevado, quer dizer, um novilho gordo, fez uma festa e disse assim: olha, este meu filho estava morto e reviveu, esse meu filho estava perdido e foi achado. Quando você vive dentro da igreja, ou fora, mas você vive dentro da igreja e você não está dentro da palavra, você é considerado morto para Deus. Olha o silêncio, ó. Isso é muito bom. Quando você está dentro da igreja, mas você sabe que você guarda em você o pecado, você não abandonou o lesbianismo, você não abandonou o homossexualismo, o adultério, a mentira, o roubo, o vício, o tráfico, o crime, a idolatria. Você não abandonou o pecado, você sabe que o pecado está dentro de você. E porque você não abandonou o pecado e sabe que o pecado está dentro de você, então você tem consciência que você não está salvo. E aí você tem consciência que você é um filho pródigo, você é um filho que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Você está dentro da igreja, mas está longe de Deus. O que você tem que fazer nessa manhã? Olha para mim. Você tem que fazer nessa manhã o que o filho pródigo fez: abrir mão da liberdade. Abrir mão da liberdade. Abrir mão da tua vida. Abrir mão do teu eu, das tuas vontades. Sabe que você vai continuar na vida errada depois que você está ouvindo a pregação? Sabe que você vai continuar longe de Deus dentro da igreja? Você está dentro da igreja. Tem gente que tem 10 anos de Universal, 15 anos de Universal, nunca nasceu de Deus, nunca recebeu o Espírito Santo. Que tristeza, que tristeza. Isso é uma dor para um homem de Deus. Isso para um homem de Deus é uma dor, porque a pessoa está 15 anos na igreja perdendo tempo. Se morrer vai para o inferno. Está 10 anos na igreja perdendo tempo. Se morrer vai para o inferno, porque está escrito: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Cristo, Romanos 8, esse tal não é dele. Só é de Deus quem nasce de Deus, quem tem o Espírito Santo. E para nascer de Deus, você tem que perder a tua vida, a tua liberdade. Viver não do teu jeito, mas do jeito que a Bíblia ensina.
vou, não ainda, pedir para ficar de pé e vou falar para vir aqui na frente quem é um filho pródigo, quem está perdido, quem está abandonado, quem está longe de Deus, quem sabe que se morrer vai para o inferno, quem tem consciência que está dentro da igreja, mas está perdido. Eu vou chamar você aqui na frente. Olha onde que eu parei. Caindo em si. Repete de novo. Quer dizer, ele acordou. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou destruindo a minha vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Ele caiu em si e lembrou do pai. E ele colocou na cabeça: eu vou voltar para o meu pai. Posso nunca mais ser um filho, mas se meu pai me aceitar como um empregado, já está maravilhoso demais. Foi a atitude dele, foi ele que acordou, foi ele que caiu em si, foi ele que tomou a decisão: eu vou voltar para o meu pai. Foi ele. Não foi o pai que foi atrás, foi o filho que foi até o pai. Mas também quando o filho foi até o pai, quando o pai viu o filho de longe, já saiu correndo. Imagina a alegria daquele pai, a alegria do pai, foi correndo, abraçou. Imagina o filho estava trabalhando no chiqueiro, imagina o fedor que estava o filho. Estava trabalhando no chiqueiro sem ter o que comer, estava pele e osso, magro, sujo, pior que um mendigo, trabalhando no chiqueiro. O pai não quis saber, o pai saiu correndo, abraçou o filho cheirando mal, fedendo, abraçou, beijou, ficou feliz. Quer dizer, quando eu falar, vem aqui, você que é um filho pródigo, o pai que é Deus, que é Jesus, também vai correr, vai te abraçar, vai te aceitar, por mais que você esteja sujo de mentira, sujo de prostituição, sujo de adultério, sujo de homossexualismo, lesbianismo, sujo da idolatria, por mais que você esteja tudo podre, tudo sujo, ele vai correr, vai te abraçar, vai te beijar, vai te limpar e vai escrever o teu nome no livro da vida. Amém? Uma palavra amiga com o Bispo Odivan.